Solicitamos ao vereador Tadami Kawata, nosso secretário ad hoc, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, presente. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Carlos Alberto de Almeida Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Edipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. Joaquim Pereira de Castilho, presente. José Américo do Nascimento, presente. José Carlos Santos Fernandes. José Carlos Santos Fernandes, presente. Mário Aparecido Pavan, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Sidney Girão, presente. Tadami Kawata, presente. José Carlos Santos Fernandes, presente. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo o número regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 41ª sessão ordinária do primeiro ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início, em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Leitura da Palavra Santa de Deus, no Salmo 37. Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a verdura e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e certamente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixe a ira e abandone o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Assim seja. Agradecemos o vereador Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. O expediente da presente sessão
em conformidade com o artigo 230, item 1, do Regimento Interno da Câmara, terá duração máxima de 30 minutos. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda à anotação do tempo para que o expediente da sessão encerre dentro de 30 minutos. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício 8.661/97 encaminha respostas aos requerimentos dos vereadores Antônio Carneiro da Silveira, Sidney Giron, Edival Antônio dos Santos, Mária Aparecido Pavan, Edival Antônio dos Santos e Sidney Giron. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Gabinete do Governador do Estado, resposta ao requerimento número 310/97, de autoria do vereador Sidney Giron. Solicitamos que seja efetuada a leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, no termos do decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno e pela Colenda Primeira Câmara desta Casa, em sessões do dia 24 de setembro e de 10 de junho, comunica a Vossa Excelência, na conformidade do inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, que foram julgados ilegais os atos praticados no processo em epígrafe, cuja cópia de peças acompanha o presente. Por oportuno alerto, Vossa Excelência, de que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas, exarada no processo 105.35/026/94, publicado no Diário Oficial do Estado de 10/11/94. Renato Martins Costa, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Câmara dos Vereadores de Penápolis encaminha a cópia da moção 108/97, de autoria do vereador Roberto Martins Torciano. Câmara Municipal de Penápolis encaminha a cópia da moção 109/97, de autoria do vereador Roberto Martins Torciano. E a Caixa Econômica Federal notifica a liberação de recursos no valor de R$ 853.477,18, destinado ao programa Pró Saneamento Drenagem Urbana. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, com o advento da Lei Municipal 3.829, de 4 de dezembro de 92, ficou o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Ministério do Exército através da 2ª Região Militar, objetivando regular a continuidade do funcionamento do tiro de guerra 02010. Em face da mudança de subordinação dos tiros de guerra da 2ª Região Militar para o Comando Militar do Sudeste,
Faz-se necessárias alterações no convênio celebrado através da lei acima mencionada, conforme minuta inclusa. Com a celebração do referido convênio, o tiro de guerra 02-210 passará a funcionar no seu atual instante, localizado na rodovia Nametala Rezec, pois a sede atual, situada na rua Chiquita Fernandes, tornou-se inadequada para as atividades do citado órgão militar. Assim, somos favoráveis à transferência da sede do tiro de guerra de Araçatuba para o estande de tiro localizado na rodovia Nametala Rezec. Entretanto, para a efetivação dessa transferência, inclusive providências outras relacionadas na minuta anexa, faz-se necessário a devida autorização legislativa. É o que estamos pleiteando através da matéria em apenso, que objetiva a celebração de convênio com o Ministério do Exército, através do Comando Militar do Sudeste, com a finalidade de permitir o funcionamento do tiro de guerra 02010 adequadamente. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, a Sociedade de Amigos do Bairro Morama, instalada na rua João Batista Botelho, 727, no bairro Morama, foi beneficiada com a concessão de direito real de uso pelo prazo de 20 anos e uma área de terra para a construção de sua sede, conforme Lei Municipal 5.039, de 30 de junho de 97. O parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 5.039, de 30 de junho de 97, estabeleceu prazo de 120 dias a entidade em questão, contadas de sua publicação, para a lavratura da respectiva escritura pública. Entretanto, pelas razões apresentadas pela Sociedade de Amigos do Bairro Morama, cópia anexa, referido dispositivo não foi cumprido. Solicita, por intermédio do mesmo expediente, prorrogação do prazo questionado, com a finalidade de atender a pretensão da SAB, acima citado. Determinamos a elaboração da matéria anexa, a qual submeteremos a apreciação dessa douta de utilidade, rogando a aprovação. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Estamos submetendo a apreciação dessa casa, projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e a outras providências. A questão do saneamento básico em Araçatuba é preocupante. E como sabem todos, muito ainda há de se fazer para solucionar os problemas. O Ribeirão Baguaçu, cujo manancial, que abastece toda a cidade, não suporta mais o elevado número de consumo, diante do que, em período de longa estiagem, não é descartada a possibilidade de um colapso total no fornecimento de água por falta de fonte de captação. Não é justo que Araçatuba corra esse risco. Essa tragédia pode e deve ser evitada, já que o Rio Tietê, com inesgotável potencial, corta toda a extensão central do município. Sem dúvida, o Rio Tietê é o sustentáculo do abastecimento de água da cidade. Pretende-se dali captar água, tratá-la adequadamente como nova e vigorosa fonte, fornecer a todos os habitantes de Araçatuba. Para proporcionar a execução das obras necessárias para a construção do sistema para a captação, adução e tratamento de água do Rio Tietê, pretendemos contratar junto à Caixa Econômica Federal um empréstimo no valor de R$ 15.623.315,27. O município, como era conhecimento de todos, passa por momentos de dificuldades, diante do que é bastante oportuna e conveniente a contratação desse financiamento, através do Programa de Saneamento Pró-Saneamento, até o montante acima referido, para possibilitar a execução de todas as obras necessárias da chegada da água do Rio Tietê até as torneiras das residências locais. A minuta que deu origem ao citado projeto de lei foi oferecida pela própria instituição. Inclusive, por ela também foi estabelecido o teto máximo do financiamento a ser contratado através do pró-saneamento. Para a garantia do financiamento proposto para a execução das obras, o Poder Executivo poderá utilizar parcela de cotas do Fundo de Participação dos Municípios ou do produto de arrecadação de impostos na forma da legislação em vigor. Aliás, essa é a forma de garantia adotada na maioria dos financiamentos contratados pelo município. Prefeita Germínia Dulce Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente desta casa. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, o conjunto habitacional Mão Divina possui 534 lotes com uma população de 1.735 habitantes de baixa renda. A área contributiva para efeito de cálculo para a galeria pluvial é de 20 hectares. Porém, com a previsão de loteamento, concluímos para efeito de cálculo mais 27 hectares, totalizando 47.
Após cálculos, a linha mestra da rede de galeria será pela rua Fundador Paulino Gato e parte pela rua Marcelino Estopa. O cálculo foi feito para período de retorno de 30 anos e caudal de 210 litros por segundo e por hectare. A rede principal inicia-se na rua Renato da Cunha Nogueira, esquina do Caique. Outro ramal da rua Marcelino Estopa inicia-se na rua 4, totalizando 1.275 metros de extensão, e o destino final é o córrego Água Funda. A construção desta galeria propiciará em breve o asfaltamento do bairro, que é esperado ansiosamente pela população daquela região da cidade, pois vem beneficiar o transporte coletivo e particular, uma vez em que em dias de chuva as ruas se tornam intransitáveis. A população total a ser beneficiada é de 1.840 habitantes diretos e indiretamente 3.000 habitantes. Presente projeto de alto cunho social e sanitário para o bairro Mão Divina, razão que certamente receberá a melhor atenção dos nobres pares dessa casa. Prefeita Germínia Dulce Venturoli, ao senhor presidente da casa, vereador Antônio Carneiro da Silveira. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Recentemente, com a instituição da Lei Municipal 5.122, de 10 de outubro de 97, o Executivo Municipal ficou autorizado a celebrar convênio com a Fundação Procon, destinado ao estabelecimento de programa de proteção e defesa do consumidor, com vistas ao cumprimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor, Lei Delegada número 4, de 26 de setembro de 62 e demais normas legais e regulamentares pertinentes. A Fundação Procon, obedecendo a determinação do governo estadual, pretende acrescentar ao mencionado convênio duas cláusulas, quinta e sexta, dispondo sobre o prazo de sua vigência e formas de prorrogação e rescisão, bem como, respectivamente, a eleição do Fórum da capital de São Paulo para dirimir as dúvidas acaso originárias deste convênio. Salientar-se que a minuta do proposto convênio é padronizada em todo o Estado e oferecida pela própria Fundação Procon. Assim sendo, e considerando que é do interesse do município citada a avença, bem como com maior realce que as alterações propostas não afetam o seu objeto ou apenas venham a complementá-lo, estamos submetendo a apreciação dessa casa o incluso projeto de lei que objetiva a celebração de convênio com a Fundação Procon. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Estamos submetendo a apreciação dessa casa o projeto de lei incluso que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Ministério do Planejamento e Orçamento, objetivando a execução de obras de drenagem e pavimentação no Jardim São José, Programa de Infraestrutura Urbana Proinfra. Dentro do prazo de pavimentação, escolheu-se o Jardim São José por ser bairro densamente habitado, apresentando poucos lotes vazios, o que vem a justificar a implantação de asfalto. Por outro lado, o bairro já conta com guias e sarjetas, rede de água e esgoto, o que torna viável a pavimentação, necessitando tão somente do serviço de galeria pluvial. O projeto da galeria pluvial baseou-se na bacia contribuinte de 41 hectares, bacia essa pertencente ao córrego dos Tropeiros, cuja nascente é próxima à área do bairro Ezequiel Barbosa. Foi considerado para cálculo de segurança retorno com período de 30 anos e com caudal de 210 litros por segundo e por hectares. As bocas de lobo e caixas de passagem são do tipo PMA. As bocas de esquina serão do tipo duplo para melhor conservação. A extensão total da galeria é de 884 metros lineares, com total de concreto centrifugado de 60 centímetros e 1,50 centímetros, conforme o projeto. O destino final será na nascente do córrego dos Tropeiros, próximo à Chácara Moema, já na área da PAI ou sucessores. A pavimentação para a Rua Fundador Paulino Gato, sendo o primeiro trecho da Praça Álvaro de Carvalho Santana, com 2.717 metros quadrados, trecho reverso com a Rua Deodato Ezique, com 676 metros quadrados, e restante da Rua Deodato Ezique, a Rua Renato da Cunha Nogueira, já com a altura do Caique, com 9.144 metros quadrados. O tipo de pavimentação a adotar será do tipo C, com base de macadame betuminoso e camada de rolamento tripla invertida, ideal para tráfego intenso no caso de coletivos e caminhões. Pavimentação e serviço de drenagem trarão grandes benefícios à população dos bairros São José, Mão Divina e Ezequiel Barbosa, favorecendo 6.876 habitantes direta e indiretamente. Finalmente, solicitamos que o projeto em apenso seja apreciado dentro do regime de urgência, conforme nos faculta o artigo 40 da Lei Orgânica do Município. Prefeita Germínia Dulce Venturoli.
Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei: ficam criados os serviços da Guarda Municipal e de Saúde junto às Escolas Municipais de Educação Infantil EMEIs e Araçatuba. Os serviços de que trata o artigo 1º dessa lei deverão ser instalados dentro dos prédios das EMEIs em dependências exclusivas e apropriadas, podendo, quando não houver espaço físico suficiente, ser instalados nas adjacências. Nos projetos para a construção de novas EMEIs já deverá estar prevista a instalação dos postos da Guarda Municipal de Saúde. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber. Carlos Alberto de Almeida Dormanha, vereador. Repetindo, Carlos Alberto de Almeida Dormanha, vereador do PL. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, fica denominada José Madri Martim, a Rua 3, localizada no Jardim São Rafael. Clemente Cavazana, vereador, PMDB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Fica denominada Antônio Geraldo da Silva, Alameda das Palmeiras, localizada no loteamento Verde Parque Residencial. Sidnei Giron, vereador, PPB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Fica o Executivo Municipal autorizado a construir um centro poliesportivo na área denominada Motor Clube de Araçatuba, localizado entre as ruas Francisco Mendes e Rua Abel da Silva. Vereador Décio Sampaio, no Conjunto Habitacional Coronel Cinti. Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para a discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando a coluna em cima do lance, redigida pelo jornalista esportivo Carlos Alberto Tirim e vinculado pelo jornal Fora da Região, que essa coluna tem cumprido fielmente seu papel informativo, divulgando notícias sobre o esporte local, regional e nacional, seja amador ou profissional, sempre pautando pela seriedade, isenção e imparcialidade, que o sucesso dessa coluna pode ser medido pelo grande número de leitores cativos, transformando-a no importante centro de referência esportivo do nosso município. Requeremos o voto de aplauso ao jornalista Carlos Alberto Tirim, redator da coluna em cima do lance, vinculada pelo jornal Fora da Região, pela importância e o respeito conquistados por sua coluna no contexto esportivo municipal, e que desse nosso ato seja dada a ciência homenageado na Rua Afonso Pena 609. Hélio Correia, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que na última semana foi votado pela Câmara dos Deputados um conjunto de medidas na reforma administrativa, entre elas a quebra da estabilidade do funcionalismo público, que é de interesse da coletividade araçatubense saber quais os seus representantes foram favoráveis à quebra de estabilidade,
Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiado ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Michel Temer, solicitando o envio de relação contendo a votação nominal dos senhores deputados federais na proposta de quebra da estabilidade do funcionalismo público. Hélio Correia, vereador, PTB. O presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 2 de dezembro de 97, o Jornal da Cidade completou 10 anos de atividades em nosso município, que o Jornal da Cidade vem expandindo sua área de atuação, não atendendo somente a Araçatuba, mas também a 22 municípios da nossa região, que o trinômio, imparcialidade, credibilidade, seriedade, sempre pautou as matérias publicadas pelo Jornal da Cidade, que o sucesso alcançado pelo Jornal da Cidade e nossa comunidade nesses 10 anos não é devido somente à empresa, mas também ao qualificado quadro de funcionários. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, um voto de aplauso ao Jornal da Cidade pelos 10 anos de atividade em Araçatuba. Sidney Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, vou ser rápido, eu quero apenas me aliar a essas homenagens do vereador Sidney Giron ao Jornal da Cidade, não só pelo grande trabalho da equipe de redatores, como também ao trabalho de todos os funcionários, parabenizando o Jornal da Cidade também pela campanha Ilumine a Sua Cidade. A gente tem percebido desde o ano passado uma Araçatuba muito mais bonita na época de Natal, valorizando ainda mais o nosso visual, buscando que os visitantes que porventura apareçam por aqui, possam levar uma boa imagem de Araçatuba, pelo menos nessa época que antecede o dia 25 de dezembro. Quero então me congratular com o companheiro Sidney Giron pelo voto de aplauso, pelos 10 anos de existência do Jornal da Cidade, que muito nos orgulha. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o presente requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Acho que é sua. Senhor presidente, considerando que no último dia 27 de novembro foi realizada a eleição para a presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, ocasião em que também foram eleitos os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, que dentre os 3 conselheiros representantes do Estado de São Paulo foi eleito o advogado criminalista e também vereador, Dr. Clemente Cavazana, que o Dr. Clemente Cavazana é um dos mais renomados advogados criminalistas do nosso Estado, profissional competente e de notório conhecimento, já tendo inclusive presidido a subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil,
que Araçatuba com certeza estará muito bem representada no Conselho Federal da OAB, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, um voto de aplauso ao doutor Clemente Cavazana, advogado, criminalista e vereador, por sua eleição como Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representando o Estado de São Paulo, e que desse nosso ato seja dada ciência e homenageado na Rua Campos Sales, número 38. Joaquim Pereira de Castilho, vereador do PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em nossa cidade tem surgido diversos empreendimentos imobiliários às margens do Rio Tietê, que esses loteamentos não estão sendo regularizados junto à Prefeitura Municipal e que essa regularização trará mais recursos financeiros à municipalidade, considerando que a legalização dará mais segurança aos compradores dessas áreas, queremos ouvir o plenário para que seja oficiada a senhora prefeita e que nos informe no prazo legal. Primeiro, a Prefeitura Municipal pretende realizar serviço de fiscalização e notificação dos proprietários de áreas que foram loteadas para que regularizem essa situação. Em caso negativo, por quais motivos? Sidney Giron, vereador PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do doutor Auro Yasaharu Ida, aos 49 anos de idade, ocorrido no último dia 4 de dezembro de 97, que o doutor Auro Ida deixa a esposa, a doutora Margarida Kazuko Ida, e os filhos Auro Júnior e Josiane, que o passamento do doutor Auro Ida consternou grande parte da comunidade araçatubense, pois era muito querido e conhecido, considerando que cumpra esse poder legislativo homenagear, ainda que de forma póstuma, todos aqueles que contribuíram para o agradecimento ao nosso município, queremos ouvir o plenário um voto de pesar pelo passamento do doutor Auro Yasaharu Ida, aos 49 anos de idade, ocorrido no último dia 4 de dezembro, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, na rua Bernardino de Campos, 143. Tadame Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a guarnição de incêndio e salvamento terrestre do Corpo de Bombeiros de Araçatuba, que apesar do número de homens da guarnição do incêndio ser menor que o necessário, foram atendidas entre os meses de janeiro a dezembro de 97, cerca de 340 chamadas de incêndios, e que no mesmo período, na guarnição de salvamento terrestre, foram atendidos aproximadamente 370 chamadas para salvamento terrestre, sendo o número de homens dessa guarnição menor que o necessário. Considerando que esses dados mostram a eficiência e a dedicação dos integrantes dessa unidade, que sempre procuram oferecer o melhor serviço à população nas situações de emergência, requeremos ouvir do plenário um voto de aplauso à guarnição de incêndio e salvamento terrestre do Corpo de Bombeiros, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, que desse nosso ato seja dada ciência homenageada, na rua Tenente Alcides Santos, sem número, José Américo do Nascimento, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que diversas empresas comerciais de nossa cidade têm concedido crédito, vendendo seus produtos à Prefeitura Municipal de Araçatuba, e que a Prefeitura não tem honrado os seus compromissos, deixando muitas vezes essas empresas em situação financeira bastante difícil, que entre as empresas vítimas da inadimplência da Prefeitura inclui-se a HB Máquinas e Ferramentas Limitada, conforme documento em anexo. Requeremos ouvir o plenário na forma regimental, que seja solicitada para a senhora prefeita, que nos informe, primeiro, quais os motivos que levaram a Prefeitura Municipal de Araçatuba a deixar de pagar a citada empresa. Segundo, quando a Prefeitura Municipal de Araçatuba poderá quitar todos os seus débitos junto a este fornecedor. Terceiro, atualmente, quando são efetuadas novas compras, as empresas fornecedoras estão sendo informadas de que a Prefeitura Municipal não tem condição de realizar os respectivos pagamentos em seus vencimentos? Em caso negativo, por quê? Sidney Giron, vereador,
PPB. Que hora que acaba? 7h36? E que hora que é? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Masashika Hashiguchi, digníssimo preletor da Sexta Nogueira do Brasil, a 70 anos de idade, ocorrido no último dia 13 de dezembro, que o senhor Masashika deixe a esposa, a senhora Tomiko Hashiguchi, e os filhos Masakasu, Alice e Yukiko, Teresa, Roberto e Wilson, que o passamento do senhor Masashika consternou grande parte da comunidade, que cumpra este poder legislativo homenagear, ainda que de forma póstuma, todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento do nosso município. Requeremos ouvir do plenário um voto de pesar pelo passamento do senhor Masashika Hashiguchi, preletor da Sexta Nogueira do Brasil, aos 70 anos de idade, ocorrido no último dia 13 de dezembro, e que desse nosso ato seja dada ciência à família enlutada, na rua Barão do Triunfo, 943. Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora à ordem do dia. Não, foi só meia. A ordem do dia é composta por 2 itens. A segunda discussão do projeto de lei número 209/97, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Araçatuba para o período de 1998 a 2001. E o segundo item, segunda discussão do projeto de lei 230/97, de autoria do Executivo Municipal, estima a receita fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 1998. Primeiro item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 209/97, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o plano plurianual do município de Araçatuba para o período de 1998 a 2001. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emendas durante a 38ª sessão ordinária, realizada em 17/11/97. Comunicamos aos senhores vereadores que não houve apresentação de emendas à segunda discussão. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão o projeto de lei número 209/97, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Araçatuba para o período de 1998 a 2001.
Segundo item da pauta, segunda discussão do projeto de lei número 230/97, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 1998. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emendas durante a 38ª sessão ordinária realizada em 17/11/1997. Pela Comissão de Finanças, Edis Nelson Reis Alves, presidente, Edival Antônio dos Santos, exaram parecer favorável às emendas apresentadas ao segundo turno. Solicitamos o parecer do edil José Américo do Nascimento pela Comissão de Finanças. Favorável. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura das emendas apresentadas e protocoladas sobre os números 218 a 278. Coloco a deliberação do plenário, tendo em vista que todos os vereadores receberam a relação de emendas que seriam votadas hoje em segunda discussão e que, dessa forma, é de conhecimento de todos os vereadores o texto de todas as emendas. Coloco a deliberação do plenário se é dispensada a leitura prévia das emendas, a qual será feita durante o processo de votação. Lê e coloque em votação e não precisaria de leitura prévia. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O projeto com as emendas está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Solicitamos ao secretário Carlos Fernandes que proceda à leitura das emendas, as quais serão votadas uma a uma. Emenda 218, mesa diretora, inciso 2º do artigo 4º do projeto de lei 230/97, passa a ter a seguinte redação: abrir por decreto créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das despesas fixadas na forma do artigo 5º e parágrafos da presente lei, nos termos do artigo 7º, item 1 da Lei Federal 4.320/64. Os favoráveis à emenda número 218 permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelo vereador Nelson Reis Alves. Solicitamos ao secretário Adoc Tadami Kawata que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Abelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Edipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Não. Jaime Zé da Silva. Jaime Zé da Silva, ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Não. José Américo do Nascimento. Não. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Não. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Não. Sidney Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 7 sim, 9 não, 2 ausentes. Fica rejeitada a emenda de número 218.
Emenda 219, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se construção de sanitários Praça Manuel Prates, R$10.000. Suprima-se ampliação reforma, R$10.000. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Em votação a emenda número 219. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 220, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se construção do sanitário Praça Diogo Júnior, R$20.000. Suprima-se ampliação reforma, R$20.000. Em votação a emenda de número 220. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 221, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Instituto Casa do Menor. Educarte, R$10.000. Suprima-se ampliação de reforma de próprios públicos, R$10.000. Em votação a emenda de número 221. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 222, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se pavimentação da rua São José, R$10.000. Suprima-se pavimentação de vias públicas, R$10.000. Em votação a emenda de número 222. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 223, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se aquisição de viaturas veraneio, R$80.000. Suprima-se manutenção de serviços e encargos gerais, R$80.000. Em votação a emenda de número 223. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 224, vereador Antônio Edivaldo Costa, acrescente-se Simpol, Sindicato dos Policiais Civis da região de Araçatuba, R$40.000. Suprima-se manutenção de serviços e encargos gerais, R$40.000. Em votação a emenda de número 224. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadamo Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de votação nominal. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Não. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan, Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 14 votos sim, 2 não, 2 ausentes. Aprovada a emenda de número 224. Emenda 225, vereador Antônio Edivaldo Costa. Acrescente-se implantação do projeto Super Sopa, 15.000. Suprima-se outros serviços e encargos, 15.000. Em votação a emenda de número 225. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 226, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho, acrescente-se reforma do PAS São Vicente, 100.000, suprima-se material de consumo, 50.000, ampliação, reforma de próprios públicos, 50.000. Parecer favorável da Comissão de Finanças. Em votação a emenda de número 226. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 227, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho, acrescente-se iluminação das ruas Albino Negre, Rio Grande do Sul, 10.000, suprima-se iluminação de avenidas, 10.000.
Em votação a emenda de número 227. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Solicitamos ao secretário da Dama Kawata que faça constar a presença do vereador Jaime José da Silva. Emenda 228, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho, complementação da iluminação da rua Cândido Portinari 5.000, suprima-se iluminação de avenida 5.000. Em votação a emenda de número 227. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 229, vereador Bonifácio Campanella, acrescente-se lar da velhice e assistência social 20.000, suprima-se manutenção de serviços e encargos gerais 20.000. Emenda 229 em votação do vereador Bonifácio Campanella. Solicito que a taquigrafia. Foram votadas as emendas 226 e 227. A 228. Também. Em votação a emenda de número 229. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 230, vereador Bonifácio Campanella, lar assistencial Carlos Harmon, 50.000, suprima-se manutenção de serviços e encargos gerais 50.000.
Queria me informar que o vereador Clemente Cavazana acaba de fazer uma ligação que está acamado e então pede para justificar a sua ausência nesta sessão e inclusive por atestado médico está pedindo até que ele se afaste mais uma temporada e ele não está querendo fazê-lo, mas está em repouso em sua residência, passando bem. Está em votação a emenda 229 do vereador Bonifácio Campané. Acrescente-se lar da velhice e assistência social 20 mil, suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais 20 mil. Em votação a emenda de número 229. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 230, vereador Bonifácio Campané. Acrescente-se lar assistencial Carlos Harmon 50 mil, suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais 50 mil. Em votação a emenda de número 230. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. A emenda 231, vereador Bonifácio Campané. Acrescente-se assistência social Assembleia de Deus 25 mil, suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais 25 mil. Em votação a emenda de número 231. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 232, vereador Bonifácio Campané. Acrescente subvenção Colégio Paraíso Encantado, Sociedade Civil Limitada, suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais 20 mil. Em votação a emenda de 232, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata, secretária DOC, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cavazana, ausente. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Jaime César Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidnei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, um vereador ausente, 17 votos sim. Aprovada a emenda de número 232. A emenda 233, o vereador Edipo Pereira. Acrescente-se construção conjunto poliesportivo no campo do Jardim do Laméria 10 mil, suprima-se subvenção Santa Casa Araçatuba 10 mil. Em votação a emenda de número 233. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelo vereador Edival Antônio dos Santos. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cavazana, ausente. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Corrêa. Sim. Jaime César Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Não. José Américo do Nascimento.
Sim. José Carlos Sanches Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sinei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, um vereador ausente, 15 votos pelo sim, 2 pelo não. Aprovado. Aprovada a emenda de número 233. A emenda 234 do vereador Edmo Pereira, acrescente-se Igreja Nossa Senhora das Graças, Jardim Moramba, 5.000, suprima-se subvenção e Cooperidro, 5.000. Em votação a emenda de número 234. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 235, vereador Edmo Pereira, Igreja Nossa Senhora das Graças, Morada dos Nobres, 5.000, suprima-se subvenção a Cooperidro, 5.000. Em votação a emenda de número 235. Os favoráveis permaneçam... Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Excelência, pela ordem. Pela ordem, Edipo Pereira. Eu gostaria de retirar a próxima emenda de minha autoria. A emenda de número? 236. A emenda de número 236. Os favoráveis ao requerimento verbal do vereador Edipo Pereira, retirando a emenda de número 236, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 237, vereador Edmo Pereira, Sociedade Amigos do Bairro Tânia Draus, 2.000. Esporte Clube Corinthians, Escola de Futebol, 2.000, suprima-se. Em votação, a emenda de número 237. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 238, vereador Edmo Pereira, acrescente-se Centro Espírita Obreiros, o Caminho André Luiz, 3.000. Suprima-se Associação Atlética Bancários, 3.000. Em votação, a emenda de número 238. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 239, vereador Edmo Pereira, Centro Espírita Jonas da Silva, 5.000. Suprima-se Liga Araçatubense Futebol de Salão, 5.000. Em votação, a emenda de número 239. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 240, vereador Edmo Pereira, acrescente-se Igreja de Sagrada Família Vila Alba, 5.000. Suprima-se Esporte Clube Corinthians Futebol de Salão, 5.000. Em votação, a emenda de número 240. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 241, vereador Hélio Correia, acrescente-se Fundação Mirim de Araçatuba, 40.000, suprima-se Prodear, 40.000. Em votação, a emenda de número 241. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 242. Acrescente-se na verba: órgão, Secretaria de Saúde e Higiene Pública, Unidade do Orçamento 10.01, Gabinete de Dependências, Código 3111, especificação: equiparação salarial dos funcionários públicos estaduais que prestam serviço ao município. Valor a ser adicionado, R$200 mil. Valor final da dotação, R$200 mil. Suprima-se da verba: Secretaria de Saúde e Higiene Pública, Gabinete de Dependências, órgão 10, Unidade de Orçamento 10.01, Código 3111.01, especificação pessoal civil, valor a ser suprimido, R$200 mil. Valor final da dotação, R$580 mil. Vereador Hélio Correia, PTB. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Emenda 243, vereador José Américo do Nascimento, acrescente Sociedade Amigos Jardim Sereno, 3.000, suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais, 3.000. Em votação, a emenda 243. Queremos retificar, o vereador Tadami Kawata havia solicitado verificação de votação à emenda de número 242. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Só para orientação, solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do texto da emenda. A emenda 242 é a do vereador Hélio Correia. Acrescente-se equiparação salarial dos funcionários públicos estaduais que prestam serviço ao município, 200.000. Suprima-se pessoal civil, 200.000, que tem o parecer favorável da Comissão de Finanças. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Abelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cabazana. Clemente Cabazana, ausente. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime Zé da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelton Reis Alves. Sim. Sinei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 17 votos pelo sim, 1 ausente. Aprovada a emenda de número 242. O vereador Edipo Pereira solicita para justificar o seu voto a emenda de número 242. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, apenas para esclarecimento, eu votei favorável a essa emenda do vereador Hélio Correia, mas convém que a gente alerte as pessoas que delas serão beneficiadas, porque a prefeita ela não é obrigada por lei a atender a emenda, esta ou qualquer outra emenda. Cria-se apenas uma expectativa de atendimento. Qualquer emenda que estiver dando entrada aqui, seja ela absurda ou não, no caso essa não é absurda, é merecida, é justa. Não se pode pensar que o dinheiro vai estar no caixa a partir do ano que vem. Cria-se apenas uma expectativa. A luta de vocês, funcionários da saúde, é sem dúvida alguma junto ao Executivo Municipal, junto à prefeita, é claro, com a colaboração efetiva da Câmara de Vereadores, que tem poder para persuadir a prefeita a aplicar esses recursos para a equiparação salarial que tanto vocês almejam. Permite uma parte, vereador? Pois não, excelência. Em momento algum, vereador Hélio Correia, sinto que na justificativa de voto não existem apartes. Mas, vereador, eu não dá para dar partes então, mas eu não estou recriminando Vossa Excelência, não. Porque efetivamente cria
Mas eu estou dizendo toda e qualquer emenda cria uma expectativa que às vezes as pessoas passam a contar com ela. A luta não pode parar por aqui. Existe a dotação, mas a briga tem que continuar, não pode sentar em berço esplêndido não, porque o dinheiro só sai se houver um trabalho continuado de vocês todas, funcionários da saúde. É aí por isso que eu pedi a justificativa de voto, valendo tanto para essa emenda, como para muitas outras emendas que foram aprovadas aqui, criam expectativa, as pessoas se acomodam, depois não sai o dinheiro e vocês ficam com o mesmo salário que vocês tinham. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Hélio Corrêa solicita também para fazer a justificativa do seu voto. A emenda, durante a votação da emenda de número 242. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de esclarecer ao companheiro da casa, vereador Edson Pereira, que em momento algum, ao participarmos de 2 ou 3 reuniões com o pessoal da área de saúde, nós fizemos entender de que, após a aprovação da emenda, elas já estariam contemplados com a equiparação. Pelo contrário, nós solicitamos ao líder da prefeita, Dr. Nelson Reis Alves, que fizesse gestão junto ao secretário municipal da saúde, Dr. Antônio Rubens Lima de Castro, no sentido de interceder também a prefeita municipal, a professora Germínia Doce Venturoli, para tentar viabilizar a implantação dessa equiparação. Portanto, nós estamos com a consciência tranquila, vamos continuar trabalhando, vamos continuar postulando essa reivindicação, que é um direito legítimo do pessoal da área de saúde. Eu tenho certeza de que o Dr. Nelson Reis Alves, juntamente com todos os vereadores desta casa, irá encampar esse trabalho, porque é um trabalho louvável e que vocês fazem merecedor dessa equiparação. Solicitamos ao vereador Carlos Hernani que proceda a leitura das emendas para votação. Vamos agora à emenda 243, o vereador José Américo do Nascimento. Acrescente Sociedade Amigos do Jardim Sereno 3.000, suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais 3.000. Em votação, emenda de número 243. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 244, vereador José Américo do Nascimento, acrescente-se Clube de Rodeio de Araçatuba 5.000, suprima-se outros serviços e encargos 5.000. Em votação, a emenda de número 244. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelos vereadores Arlindo Mariano e vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que proceda a chamada do senhor vereador para verificação nominal de votação. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Não. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Edmo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Corrêa. Sim. Jaime José da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, um vereador ausente, 14 votos pelo sim, 3 não. Aprovada a emenda de número 244.
Emenda 245, vereador Carlos Hernandes, acrescente-se reforma do Parque Aquático Municipal Dorival Aparecido Ferreira Ruiz, 50 mil. Suprima-se ampliação, reforma de propriedade pública, 50 mil. Em votação, a emenda de número 245. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 246, vereador Carlos Hernandes, acrescente-se reforma do ginásio de esportes do Matarazzo, 50 mil. Suprima-se ampliação, reforma propriedade pública, 50 mil. Em votação, a emenda de número 246. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 247, vereador José Carlos Sanches Hernandes, acrescente-se amor exigente, 10 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 10 mil. Em votação, a emenda de número 247. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 248, vereador Carlos Hernandes, acrescente-se reforma do saguão da Biblioteca Municipal e acrescenta-se atualização do acervo literário da biblioteca, como também suas dependências, 10 mil. Outros serviços e encargos, 10 mil. Em votação, a emenda de número 248. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 249, vereador Carlos Hernandes, acrescente Sociedade de Corredores e Oriundos de Araçatuba Curra, 4 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 4 mil. Em votação, a emenda de número 249. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadamo Kawata, secretária DOC, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Abelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Não. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Edmo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Não. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Mérito Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 2 vereadores ausentes, 12 votos pelo sim, 4 votos pelo não. Aprovado a emenda de número 249. Emenda 250, vereador Carlos Hernandes, acrescente-se Cosmo Futebol Clube, Escolinha de Futebol, 20 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 20 mil. Em votação, a emenda de número 250. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 251, vereador Carlos Hernandes, pessoal civil, 30 mil. Outros serviços e encargos, 30 mil. Votação a emenda de número 251. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 252, vereador Carlos Hernandes, acrescente-se Associação de Hábitos de Araçatuba verba para a qualificação de seus membros, 10 mil. Suprima-se outros serviços e encargos, 10 mil. Em votação a emenda de número 252. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadamo Kawata que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
Antônio Divaldo Costa? Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Não. Avelina Aparecido Rocha? Sim. Bonifácio Campaner? Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha? Não. Clemente Cabazana? Clemente Cabazana, ausente. Edmo Pereira? Sim. Edival Antônio dos Santos? Sim. Hélio Correia? Sim. Jaime José da Silva? Não. Joaquim Pereira de Castilho? Sim. José Américo de Nascimento? Sim. José Carlos Santos Hernandes? Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nelson Reis Alves? Sim. Sidney Girão? Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata? Sim. Senhor presidente, 2 vereadores ausentes, 13 votos pelo sim, 3 pelo não. Aprovado a emenda de número 252. Emenda 253, o vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru, acrescente Sociedade Amigos do Bairro Nossa Senhora Aparecida, R$1.000. Suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais, R$1.000. Em votação, a emenda de número 253. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 254, do vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru, Sociedade Amigos do Bairro Alvorada, R$1.500, manutenção, serviços e encargos gerais, suprima-se R$1.500. Em votação, a emenda de número 254. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda 255 do vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru, acrescente Sociedade Amigos São José, Mão Divina, Ezequiel Barbosa, R$3.000, manutenção, serviços e encargos gerais, suprima-se R$3.000. Em votação, a emenda de número 255. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 256, vereador Mário Aparecido Pavan, Fanfarra Municipal, acrescente-se R$3.000, suprima-se material de consumo R$3.000. Em votação, a emenda de número 255. 256. 256. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 257, vereador Mário Aparecido Pavan, acrescente-se pavimentação da Rua dos Fundadores, complementação R$5.000, suprima-se material de consumo R$5.000. Em votação, a emenda 257. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 258, vereador Mário Aparecido Pavan, acrescente-se canalização do córrego Bela Vista R$10.000, suprima-se construções de galerias, canalização, drenagem e córregos R$10.000. Em votação, a emenda 258. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 259, vereador Mário Aparecido Pavan, acrescente-se construção de praça no conjunto João Batista Botelho R$15.000, suprima-se construções de praças e jardins R$15.000. Em votação, emenda 259. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 260, vereador Mário Aparecido Pavan, acrescente-se Igreja São Francisco de Assis R$2.000, suprima-se manutenção, serviços e encargos gerais R$2.000. Em votação, emenda 260, 260. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 261, vereador Mário Mardegan, acrescente-se Associação de Apoio a Pessoas Carentes de Araçatuba, a APEC R$12.000, suprima-se Prodear R$12.000. Em votação, a emenda 261. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Emenda 262, vereador Nelson Reis Alves, acrescente-se Albergue Noturno do Senhor Bom Jesus Alapa R$10.000, suprima-se Prodear R$10.000. Em votação, a emenda 262. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 263, vereador Nelson Reis Alves, acrescente-se Associação dos Representantes Comerciais da Alta Noroeste Arcan R$10.000, suprima-se Prodear R$10.000.
Em votação, a emenda 263. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadamo Kawata que proceda a chamada dos vereadores para verificação nominal de votação. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Meco de Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Marnegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 2 vereadores ausentes, 15 votos pelo sim, 1 pelo não. Aprovada a emenda de número 263. Emenda 264, vereador Nelson Reis Alves, acrescente-se América Futebol Clube 5.000, suprima-se material de consumo 5.000. Em votação, a emenda 264. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Emenda 265, vereador Nelson Reis Alves, acrescente-se FEA, Fundação Educacional de Araçatuba 5.000, suprima-se Prodear 5.000. Em votação, emenda 265. Em votação, a emenda 265, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 266, vereador Nelson Reis Alves, acrescente-se Grupo Amigos da Terceira Idade 5.000, suprima-se Prodear 5.000. Em votação, emenda 266. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Emenda 267, vereador Nelson Reis Alves, acrescente-se Associação dos Funcionários da Polícia Civil da região de Araçatuba 5.000, suprima-se Prodear 5.000. Em votação, emenda 267. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Só para esclarecer os companheiros dessa casa, eu vou ler aqui a seção 7 da verificação nominal de votação. Artigo 201. Se algum vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação simbólica proclamada pelo presidente, poderá requerer verificação nominal de votação. Parágrafo 1º. O requerimento de verificação nominal de votação será de imediato e necessariamente atendido pelo presidente. O presidente não sabe, não pode adivinhar se aquele vereador que requereu tem dúvidas ou não quanto à votação. Então, nós temos que atender, muito embora depois possa ficar configurado que não haveria dúvida nenhuma quanto à votação. Então, o procedimento é de quem pede, vereador Nelson Reis Alves. O presidente cumpre o regimento. O presidente está cumprindo o regimento. Solicitamos ao vereador Tadamo Kawata que proceda à verificação nominal de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Não. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente.
Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, um vereador ausente, 15 votos pelo sim, 2 não. Aprovado a emenda de número 267. Emenda 268, vereador Sidney Girão, acrescenta-se votação Mirim de Araçatuba 20 mil, suprima-se Prodear 20 mil. Em votação, emenda 268. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 269, vereador Sidney Girão, acrescenta-se Sociedade Amigos do Bairro Manuel Pires 2 mil, suprima-se Prodear 2 mil. Emenda 269 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 270. Verificação de votação requerida pelo vereador. Retira o requerimento de verificação de votação. Emenda 270, vereador Sidney Girão, acrescenta-se Concriar Esporte Clube 2 mil, suprima-se outros serviços e encargos 2 mil. Em votação, emenda 270. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação nominal de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cabazana. Clemente Cabazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, um vereador ausente, 16 votos pelo sim, 1 pelo não. Aprovada a emenda de número 270. Emenda 271, vereador Sidney Girão, acrescenta-se Igreja Nossa Senhora de Guadalupe 20 mil, suprima-se Prodear 20 mil. Emenda 271 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 272, vereador Sidney Girão, acrescenta-se Centro Espírita Bezerra de Menezes 5 mil, suprima-se Manutenção, Serviços e Encargos Gerais 5 mil. Em votação, a emenda 272. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 273, vereador Sidney Girão, acrescenta-se Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável, Acrepom 5 mil, suprima-se Manutenção, Serviços e Encargos Gerais 5 mil. Em votação, a emenda 273. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que proceda a chamada nominal para a verificação nominal de votação. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cabazana. Clemente Cabazana, ausente.
Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidnei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 2 vereadores ausentes, 15 votos pelo sim, 1 pelo não. Aprovado a emenda de número 273. Emenda 274, vereador Sidnei Girão, Associação de Recuperação dos Alcoólatras, ARA 2000, acrescente, suprima-se manutenção serviços e encargos gerais 2000. Emenda 274 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Emenda 275, vereador Sidnei Girão, acrescente-se Associação dos Voluntários Doentes de AIDS, AVA 2000, suprima-se manutenção serviços e encargos gerais 2000. Em votação, emenda 275. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 276 do vereador Tadami Kawata, acrescente-se Associação Protetora dos Animais 1000, suprima-se Prodear 1000. Em votação, emenda 276. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 277, vereador Valério Cambuí, acrescente-se Liga Araçatubense Escolas de Samba 38.000, suprima-se Premiação Carnaval Rei Rainha 30.000, suprima-se também Liga Federação Escolas de Samba Lais 8.000. Emenda 277 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda 278, vereador Valério Cambuí, acrescente-se Centro de Umbanda Vovó Cambina, R$200. Suprima-se Prodear, R$200. Em votação, emenda 278. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Bonifácio Campaner. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata, secretária DOC, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa, ausente. Arlindo Marino Araújo Filho. Sim. Avelina Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cabazana. Clemente Cabazana, ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. José Carlos Santos Hernandes, ausente. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Sidnei Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Senhor presidente, 4 vereadores ausentes, 13 votos pelo sim, 1 não. Aprovada a emenda 278. Em votação, o projeto em globo, com as emendas aprovadas.
Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação em votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadão Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Divaldo Costa. Antônio Divaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelina Aparecido Rocha. Avelina Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Sim. Clemente Cabazana. Clemente Cabazana, ausente. Edipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. Joaquim Pereira de Castilho. Sim. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Mário Mardegan, ausente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Sidney Girão. Abstém. Tadami Kawata, sim. Solicitamos ao vereador Tadamo Kawata que conste o voto sim do vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, ausentes 5 vereadores, 1 abstenção, 11 votos pelo sim, 1 pelo não. Então fala no microfone. Senhor presidente, pela ordem. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de número 230/97 de autoria do Executivo Municipal que estima a receita e fixa despesa do município de Araçatuba para o exercício 1998. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto sim. A minha presença sim. Consultamos, senhores vereadores, se dispensam da redação final ao referido projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim a ordem do dia da 41ª sessão ordinária, 8 de dezembro de 1997, Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Agradecemos os vereadores que compareceram, o público que aqui compareceu, os ouvintes da Rádio Cultura, os funcionários dessa Casa de Leis. A todos, boa noite.